Esse cara aqui, o presidente Lula, vai entrar para a história como o presidente que mais baixou impostos na história do nosso país. E para você que me acompanha todos os dias aqui no canal, não vai ser novidade nenhuma o que eu vou falar agora. Mas a bigorna da realidade, ela bateu de frente com as grandes autoridades e os ministros do STF e do governo Lula. Não é novidade para ninguém que o governo Lula jogou o Brasil na lata do lixo. O governo nunca arrecadou tanto, mas também nunca gastou tanto. A Janja precisa viajar, a Janja precisa conhecer outros países, precisa interagir com outras culturas. E com isso falta dinheiro para muita coisa. E uma coisa que ficou em segundo plano, que é uma coisa inclusive supérflua, é a nossa querida Força Armada. A crise se instalou de vez. Sem dinheiro para dar manutenção nas máquinas, comprar munição, pagar a água e a luz dos quartéis. E agora sem dinheiro para o combustível, as Forças Armadas, elas vivem o seu pior momento. Tá com pena? As Forças Armadas, elas estão colhendo o que plantaram. O grande problema é que hoje as grandes autoridades e os ministros, eles sentiram muito. Por quê? Sem dinheiro para pagar o combustível, os 10 jatos da FAB, 7 deles estão no solo e apenas 3 estão operando. Com isso, forma-se uma fila de autoridades e de ministros que precisam viajar. Algumas autoridades e alguns ministros, eles são obrigados a ir até o aeroporto e frequentar os voos comerciais, ou entrar numa fila de espera que, dependendo do topo da escala de prioridades, ele pode esperar e esperar muito. Tá um babado aqui que saiu na Mônica Bergamo há pouco, dizendo que os aviões da FAB ficaram sem combustível. A gente vai um intervalo para quem está conosco na TV, a gente vai contar essa história aqui no YouTube, no canal do UOL no YouTube. Vai para lá que você consegue continuar ao vivo conosco. Olha só essa história aqui, ó. Acabou de sair na nossa rainha, a Mônica Bergamo. Aliás, a Mônica Bergamo mandou um beijo para nossa audiência. Ela não pôde estar conosco hoje aqui, mas ela mandou um beijo para nossa audiência, que a gente está sempre conectadinhos aqui com ela. Bom, ela acabou de trazer essa notícia dizendo que aviões da FAB para autoridades ficam sem combustível e ministros fazem fila para voar. É a crise chegando nas Forças Armadas. A penúria das Forças Armadas em 2025 já está obrigando ministros do governo Lula a encararem a dura realidade da fila dos aeroportos brasileiros. É que sem dinheiro, a FAB não está conseguindo abastecer a frota de 10 jatos que são utilizados por autoridades para viajar pelo país. Falta verba para manutenção também dos aviões da FAB. Olha essa notícia que está na página do UOL neste momento, também do jornal Folha de São Paulo, da coluna da Mônica Bergamo, falando sobre a crise financeira nas Forças Armadas, atingindo os aviões da FAB e atingindo assim as autoridades brasileiras que têm que ir para os aeroportos para pegar voo comum. A coluna da Mônica apurou que, do total de aviões, apenas 3 estão voando neste momento o tempo inteiro. Os outros 7 aviões da FAB acabam ficando a maior parte do tempo no solo, no chão. Ministros que não estão no topo da escala de prioridades não têm conseguido fazer suas reservas de voos para os seus deslocamentos, o que tem causado uma chateação. Então, hashtag chateados com isso. Alguns chegam a reclamar. Eu adoro o Ronilson. O Ronilson, ele fica reagindo às minhas falas aqui, acho maravilhoso. Hashtag chateado, é verdade. Tipo assim, poxa, eu quero um avião da FAB, que eu tô indo lá pro Rio de Janeiro, aí, não é prioridade, não tá, vai ter que ir pro aeroporto. O governo Lula, hoje, ele é visto como um pato manco, uma figura do passado, diz um jornalista da Globo News.
O governo não terminou o terceiro ano e já é tratado como um pato manco. É um governo que tem possibilidade de tentar a reeleição e é tratado como se fosse uma peça fora do tabuleiro. Mas eu acho que eles estão identificando o Lula como uma figura do passado, um líder popular que não é mais capaz de manipular as massas. E a atuação da Janja também tem muito a ver com isso, porque a Janja barra os políticos, né? Querendo que o Lula tenha uma vida mais tranquila. E aí ele perde o trunfo dele, que é conversar, chamar para jantar no palácio, ou ficar conversando até tarde, jogando conversa fora, perdendo tempo, teoricamente, mas na prática está montando a sua base. E hoje ele não faz mais. Ia chegar e chegou. Hoje a censura chegou de fato nas redes sociais. O Supremo atropelou o Legislativo e determinou como serão os critérios para a retirada de conteúdos postados nas redes sociais. Caberá às plataformas Big Techs a retirada de conteúdos considerados ilegais. Serão elas, então, responsáveis por aquilo que terceiros publicarem. Até aqui era assim. A plataforma seria responsabilizada se não obedecesse a ordem judicial para retirar conteúdo. Agora fica assim. As plataformas têm o dever de retirar imediatamente postagens que configurem crimes graves. Aí vem uma longa lista de crimes. Tem aquilo com o que me parece que todo mundo concorda e que nada tem a ver com liberdade de expressão, e são conteúdos, sim, que teriam de ser suprimidos. Pornografia infantil, incentivo ao suicídio, terrorismo, tráfico de pessoas, para citar apenas alguns. Mas tem também o que configura crime, segundo o Supremo, nos termos do Código Penal, e que são a abolição do Estado de Direito, tentar restringir o exercício dos poderes constitucionais, atentar contra as eleições, que evidentemente são passíveis de interpretações. O Supremo acabou terceirizando aquilo que muita gente vai chamar de censura, por um simples fato. As plataformas, as Big Techs, terão de frear ao máximo a publicação de conteúdos que possam ser passíveis dessa interpretação, de configurar crime pelo qual a plataforma será responsabilizada. Não é exagero afirmar que vai ser muito mais conveniente calar-se do que se arriscar. É fato que os togados do Supremo, que não foram eleitos, instituíram no lugar dos legisladores que para isso foram eleitos, as normas para a internet. E, embora tivessem deixado uma porta aberta para o Congresso tratar desse mesmo assunto, legislar, portanto, vale, até que isso aconteça, o que os juízes decidiram e não o que os representantes do povo até aqui deixaram de decidir. Eu vou abrir aspas para uma frase. A adoção de controle do discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito democrático, fecha aspas, disse um dos integrantes do Supremo exatamente durante o julgamento desse assunto. E, vou abrir novas aspas, pode gerar censura colateral, fecha aspas, prosseguiu esse mesmo ministro. Seu voto foi vencido e com ele, princípios. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!